Todas as quartas-feiras, a Top Team FM Grupo Portugal disponibiliza online um momento de formação onde parceiros de norte a sul do país têm a possibilidade de partilhar conteúdos, sejam eles focados no produto ou nas melhores práticas de desenvolvimento do nosso negócio. Eh, Às quintas-feiras, a Top Team promove a apresentação da nossa empresa e da nossa equipa, e é um momento para todos os seus convidados poderem conhecer a nossa casa. O objetivo da formação de hoje é compreender como podemos promover a atitude positiva no diálogo e na nossa comunicação. Quanto mais estimulamos e fortalecemos a nossa comunicação, mais estaremos aptos a utilizá-la como um instrumento de diferenciação competitiva. A comunicação pode ser comunicação interpessoal, a que utilizamos com as pessoas, com o nosso semelhante, e a comunicação intrapessoal, utilizada com o nosso eu. A comunicação intrapessoal é privada e devemos desenvolvê-la de forma positiva. A autoavaliação e a autocrítica deve ser presente, mas nunca devemos permitir que tome conta das nossas emoções, negativamente, arrastando-nos para uma espiral de medos e em eu não vou ser capaz. A autoavaliação e a autocrítica devem nos ajudar a perceber onde erramos e a procurar soluções para não cometermos os mesmos erros. Vamos nos focar na comunicação intrapessoal, mas antes é preciso conhecer o propósito da comunicação positiva, que é os nossos clientes. Eles são o motivo da nossa existência enquanto gestores do nosso negócio. Ah, Quer sejam os clientes dos nossos produtos, quer seja o nosso prospecto e no futuro o nosso parceiro. É importante compreendermos, e nesta formação vai-se falar muitas vezes de os nossos clientes, não quer dizer obrigatoriamente que seja o cliente do nosso produto. É a pessoa com quem nós nos a relacionar. O cliente tem que estar sempre no centro das nossas atenções e nada melhor que conhecer exatamente quem ele é, o que quer, o que procura, como gosta de ser atendido e o que precisa para estar satisfeito. Parece complicado, mas na realidade não é. O nosso problema é que nos dias de hoje frequentamos demasiados hipermercados. Autosservimos-nos, esquecemos de ir ao mercado e à praça. Digam-me lá uma coisa, e por favor utilizem o chat. Quando vão ao mercado local, à praça, vocês optam pelo vendedor que vos olha e apregoa o produto ou por uma banca em que o vendedor não vos estimula e não capta a atenção? Muito bem. Efetivamente, nós vamos sempre optar por aquele que nos cativa. Se o produto for bom, nós vamos voltar à banca. Se não for bom, não vamos procurar a mesma banca. Se duvidarmos do produto e o vendedor nos disser que caso não seja bom ou caso não estejamos satisfeitos, podemos voltar e devolver o produto, com certeza que vamos voltar ao mesmo local. Desculpem, não me estão a ouvir bem? Ok, muito bem. Claro, o cliente no centro das atenções, tiver uma atitude certa e a relacionar seriamente em relação ao produto que comercializa, será com toda a certeza um bom vendedor. Ter um cliente satisfeito é a chave para uma fidelização. É importante que se saiba que a insatisfação e a satisfação não são opostos. Na realidade, são escalas diferentes. O desconhecimento coloca-nos na zona de indiferença. Quem nunca teve contacto com o produto ou serviço não pode nunca estar insatisfeito ou satisfeito. Vejamos, por exemplo, se um cliente recusar-se a conhecer o nosso produto, ou seja, é indiferente ao nosso produto, se continuarmos incessantemente a massacrá-lo, ele muito provavelmente desce na escala para a insatisfação. E o mais grave é que ele vai confundir a insatisfação que está a sentir com o produto que não conhece, quando na realidade está insatisfeito com o vendedor, que foi um grande chato. Então,
É importante compreender que um cliente indiferente não é um cliente insatisfeito, que clientes indiferentes ou insatisfeitos dispersam com facilidade, mas também é importante perceber que, na maioria dos casos, é mais fácil agradar um cliente indiferente ou insatisfeito que um satisfeito. Se pensarmos na insatisfação e na satisfação como uma escala, podemos perceber que trazer um cliente para o nível de satisfação não é assim tão complicado. Na realidade, às vezes, é mais fácil manter a satisfação. Perdão, é mais difícil manter a satisfação, porque a expectativa de uma pessoa satisfeita é maior. O tratamento que damos a um cliente está diretamente relacionado com a fidelização. O cliente deve-se sempre sentir especial. É importante saber o seu nível de satisfação. Perguntar se gostou do perfume ou se a namorada gostou da manteiga para o corpo que lhe oferecemos. O mesmo numa apresentação de negócio. Não basta despejar o conteúdo e depois deixar que o prospecto decida se gostou. É importante, por exemplo, questionar se gostou da margem de negócio, dos 40% que pode ter de retorno na venda dos seus produtos, ou se gostou mais na possibilidade de desenvolver um negócio sério com a criação de equipa. Deixar que o cliente se arranje é completamente desapropriado. Vamos falar de Moments of Truth. Eu não sei, e já agora pergunto-vos no chat. Quem é que daqui da sala já foi ao dentista cheio de dores e depois de entrar no consultório quase esqueceu a dor porque o atendimento da recepcionista foi acolhedor ou o ambiente da sala de espera o agradou? É verdade. Muitas das vezes o que acontece é que o ambiente onde nós vamos estar proporciona-se a que as nossas condições melhorem. Qual dos parceiros presentes foi a uma apresentação do negócio com alguém que não conhecia e mesmo que conhecesse, ia desconfortável e a duvidar sobre o que lhes ia apresentar e acabaram por abraçar esta oportunidade? O que aconteceu em ambas as situações, a mim também me aconteceu, acaba por acontecer a quase todos. O que aconteceu em ambas as situações é que foram criados momentos de verdade positivos que influenciaram a nossa decisão. Os momentos de verdade acontecem principalmente no primeiro contacto. E existem três momentos de verdade. Existe o momento encantador, o mecânico ou automático e o trágico. Bem, o trágico é quando se dá a decepção, porque toda a aparência do local ou da pessoa não correspondeu à expectativa, seja porque não se cumpre com o prometido, seja porque o produto não corresponde à expectativa do cliente. Algo vai acontecer para que o momento seja trágico. E nós não queremos isso. O mecânico ou automático é quando nós nos esforçamos para ser diferentes para cada cliente. Quando, quando o discurso, perdão, o mecânico automático é quando não nos esforçamos para ser diferentes. Quando o discurso é igual para uma pessoa com 60 anos ou para um jovem de 20 anos. É exatamente não ter uma atitude mecânica automática que eu estou aqui hoje a falar. Caso contrário, estaria aqui sempre a mesma pessoa sem se preocupar em diversificar. O encantador é o único momento da verdade que procuramos. É o que refletiu ao cliente excelência no atendimento e é quando se atinge a satisfação. Mas lembrem-se, no meio de diversos momentos encantadores, se acontecer um momento trágico, é esse que o cliente, por norma, vai recordar. É esse que vai acabar por marcar. O que até agora falámos enquadra-se naquilo que se chama o atendimento. Perdão, perdão, peço desculpa. Em suma,
É fundamental que o atendimento ao nosso cliente seja top e para isso é preciso acrescentar valor aos nossos produtos e à nossa empresa. Mas isso não basta. O que é valor para nós pode não ser valor para o cliente, então temos que escutá-lo. É necessário criar um elo no relacionamento. Ninguém vai querer revelar o seu valor a alguém que não cria relacionamento. É necessário que a nossa atitude e o nosso comportamento seja apropriado ao cliente com quem nos encontramos. Tudo está interligado. A comunicação, para ser eficaz, tem que cumprir regras. E essas regras são básicas. Devemos inicialmente escutar ativamente o nosso cliente. Só assim entenderemos quais as suas dores, quais os seus desejos. Depois da identificação, podemos criar o relacionamento. E assim será muito mais fácil transmitir a nossa mensagem. Se a mensagem for mal transmitida, o cliente terá uma percepção errada, o que levará a uma insatisfação. Para um bom atendimento é fundamental três pré-requisitos fundamentais. Para aqueles que acabaram de cruzar os braços e que encostaram-se na cadeira, descruzem. Eu sei que isto parece cheio de regras, mas na verdade são simples. Vamos lá então. A regra número um: capacidades técnicas e comportamentais. Conhecer as características dos nossos produtos. Para que é que eles servem? Quais os benefícios que proporcionam? Por exemplo, o perfume FM52 serve para cheirar-nos bem. É da família olfativa oriental frutal. O benefício é as pessoas que nos rodeiam sentirem um aroma agradável e proporcionar bem-estar. Não sabem qual é a família olfativa dos perfumes? É fácil. Está na última página do catálogo de perfumes e de higiene pessoal. Até podem aproveitar para comprar muitos agora porque estão a 10 cêntimos. Ou então, comprem a roda das fragrâncias. Essa roda, já foi falada aqui em informação, vai nos ajudar a escolher um perfume ou até a diversificar o perfume que o nosso cliente usa. Vamos dificultar. O SR1 serve para o rosto biglucan, serve para a limpeza e hidratação da pele, tem o benefício de regenerar a pele, é composto por prata coloidal, que é considerado um antibiótico natural, com propriedades antibacterianas e calmantes, rico em ômega 3, 6 e 9 e em vitamina C, um antioxidante natural que atrasa o envelhecimento da pele. Está tudo no catálogo da Biglucan, disponível para download no site da FM. As capacidades comportamentais é como nos expressamos verbalmente e fisicamente. Treinar uma conversa em frente ao espelho, pedir auxílio a um amigo ou participar nos eventos de equipa ajudam a melhorar essa capacidade. Lembrem-se, tudo se melhora com treino. Nível de confiança nos produtos e na empresa. Nos produtos, meus amigos, aqui só vos posso dizer uma coisa. Sem experimentarem, sem se sentirem bem com a qualidade do nosso produto, não vão ter o brilho necessário para conseguir recomendar, para conseguir vender. Por que é tão fácil vender produtos da linha Home? Porque vê-se o resultado do produto no imediato. E a maioria dos parceiros usam os produtos Home na sua casa, mas nem todos usam o sérum para o rosto. O estado emocional. O estado emocional, basicamente, é o que nós estamos a sentir. Se nós vamos vender um produto ou se vamos apresentar o nosso negócio a um prospecto, temos obrigatoriamente que estar bem dispostos. Esqueçam todos os problemas que possam ter. Vivam unicamente aquele momento. Sorriam. Respirem. Oxigenar o cérebro é importante. Foi o que eu fiz 10 vezes antes de entrar aqui online. Estão a trabalhar, não a brincar às empresas, como normalmente se faz no mercado tradicional. O objetivo é o sucesso. Nós estamos aqui para daqui a uns meses desistirem e dizerem essa cena da venda direta é uma treta e o marketing multinível só resulta com o Luís Reis. Sejam sérios. Sejam sérios no que façam. Ok, então, já temos todos os três pré-requisitos, então vamos aprender a estar calados. Estar em silêncio faz parte da comunicação, porque comunicar pressupõe, no mínimo, dois interlocutores. E se estivermos todos a falar ao mesmo tempo, não se entende nada, certo? Então é fundamental escutar ativamente para compreender e para
E para escutar, temos que estar em silêncio. Mas é escutar, ok? Não fiquem em silêncio o tempo todo, senão o cliente vai pensar que somos maluquinhos e que ainda fica aí um ambiente constrangedor. Não é nada disso que nós queremos. Não é por acaso que na nossa equipa falamos constantemente na escuta ativa. É a escutar que aprendemos e todos nós temos cedo por aprender. A técnica da escuta ativa resume-se em estes pontos que aqui estão. Estar motivado para estudar o outro, ser um bom ouvinte. Estabelecer contacto visual com o outro, mostrar interesse por aquilo que o outro diz, ser natural no decorrer da interação, evitar ações descritivas, colocar questões sempre que achar pertinente para desenrolar da comunicação, parafrasear, não interromper ou falar demais, dar um feedback daquilo que estamos ouvindo, estabelecer uma relação de empatia com o interlocutor. O que é isto de estabelecer uma relação empática? Estabelecer empatia com o interlocutor é mostrar o desejo de compreendê-lo. Diz-se ser um nutriente psicológico, porque sem empatia não havia relações, a vida não existia. Mas ser empático por si não chega. É importante memorizar o que é mais importante. Devemos usar algumas bengalas, parafrasear, que é, por outras palavras, dizer o mesmo que foi dito. Permite-nos aumentar a precisão da comunicação e a compreensão mútua, em como vai transmitir ao outro interesse. Basicamente, é dar ao outro a nossa percepção do mesmo sentimento. Por exemplo, se uma pessoa nos diz que está com problemas no seu emprego e que está farta de ser desrespeitada, podemos sempre dizer: compreendo, compreendo o que me dizes. Em tempos passei por uma situação idêntica, fartava-me de dar o meu melhor, de me esforçar e o que fazia nunca era suficiente. A reformulação, por exemplo, é dizer, por outras palavras, o que está a dizer, dava-lhe, o que se me está a dizer é dava-lhe jeito um part-time para ajudar a pagar as propinas do seu filho. Trata-se de uma afirmação e não de uma pergunta. Por sua vez, as questões de verificação seguem-se muitas vezes à reformulação. Por exemplo, dizer: portanto, estou disposto a desenvolver este negócio. Trata-se de uma questão para determinar se a interpretação está correta. O ser humano demora 2 anos a aprender e a falar, e a aprender a falar e uma vida inteira para aprender a escutar. Ouvir toda a gente ouve, mas escutar é muito mais difícil. Escutar é um ato de inteligência. É necessário estar atento, captar toda a informação e processá-la para a compreender. É importante escutar para que se memorize o conteúdo mais relevante. Não fazer o disparate de perguntar 2 vezes a mesma coisa. Se o fizermos, o cliente vai achar que não prestamos a mínima atenção. Para escutar ativamente, temos que aprender a controlar a nossa vontade de falar. Depois é necessário compreender a informação, analisá-la, sintetizá-la e selecionar a informação que é mais importante. Temos 3 tipos de escuta: a seletiva, a receptiva e a empática. A escuta ativa é o resultado destes 3 tipos de escuta. Resumindo, a escuta seletiva é a que utilizamos para detectar os desejos ou os problemas do cliente. É importantíssimo focarmos nestes pontos. Serão o nosso trunfo para chegar ao cliente quando oferecermos uma solução. Focados no que partilha. Devemos fazer questões de acompanhamento, como por exemplo: continua, por favor. Ou sim, claro, é importante para todos. E a empatia é demonstrar que compreendemos a mensagem e que estamos alinhados. Assim criamos uma relação. É importante deixar uma boa impressão. E esta está normalmente relacionada com a imagem visual. Não obrigatoriamente com o que vestimos ou como nos arranjamos, também tem o seu quê de importância. Mas a imagem visual associada à comunicação. Nós não comunicamos apenas por palavras. Os movimentos faciais e corporais ou a entoação da nossa voz são muito importantes.
A comunicação verbal é voluntária, ou seja, conseguimos programar com relativa facilidade o que vamos dizer. Pensamos antes de falar, às vezes. Mas o comportamento não verbal funciona, muitas vezes, por reação involuntária. Os sinais não verbais expressam emoções. É importante o seu controle. É completamente desapropriado dizermos ao cliente que concordamos com o que ele está a dizer enquanto estamos a olhar para o teto, certo? O rosto transmite espontaneamente as nossas emoções. Costuma-se dizer que os olhos são o espelho da alma e faz todo o sentido. Com alguma facilidade conseguimos, ao observar o olhar de outra pessoa, detectar interesse ou não no diálogo. Um desviar de olhar pode significar desinteresse. Por sua vez, um olhar fixo poderá significar interesse na nossa mensagem. Movimentos de cabeça, quase que ao ritmo da nossa conversa, por exemplo, a acenar que sim, significam que estão a concordar e a acompanhar o nosso discurso. A postura do nosso corpo pode evidenciar se a pessoa está confortável com a mensagem. Posturas rígidas significam pouco à vontade. Uma voz calma transmite mensagens mais claras. Falar baixo pode ser um truque para falar com pessoas com o hábito de falar alto. Quanto mais baixo falamos, maior é a tendência para a outra pessoa baixar o seu tom de voz. É importante termos consciência que na comunicação os nossos comportamentos verbais e não verbais vão influenciar o nosso cliente. Cabe-nos trabalhar para que seja uma influência positiva. Estudos revelam que bastam 90 segundos, às vezes até menos, para que se forme uma opinião. Na maior parte das vezes, essa opinião é formada através de sinais não verbais e pode vir a condicionar o nosso trabalho. Não nos podemos esquecer que as pessoas tendem a imitar-se, a tal replicação que nós falamos. Quem trata mal o outro geralmente receberá um tratamento igual, mas se tratarmos bem o cliente, a probabilidade de alcançarmos o sucesso é elevada. Ser simpático, educado e sorrir é meio caminho andado para terem uma boa opinião. Por falar em educação, costuma-se dizer que alguém mal educado, pouco polido ou mesmo até pouco sofisticado tem falta de chá. Na comunicação, a palavra chá esconde outro significado. O C de conhecimento, o H de habilidade e A de atitude. Conhecimentos refere-se ao que é preciso saber para apresentar bem. Se vamos apresentar os nossos produtos, será perfeitamente normal que nos coloquem questões. É importante saber responder, nem que seja com recurso a um catálogo ou a qualquer outro documento. A habilidade é o quanto precisamos treinar para dominar a atividade, os recursos que serão necessários para fazer uma apresentação, por exemplo, o nosso flyer ou o catálogo. A atitude será a cola que une o conhecimento e a habilidade. Fazer uma apresentação pode ser complicada, mas a nossa atitude positiva faz com que não se desista e ajuda-nos a focar no nosso objetivo. Mas voltando à comunicação não verbal, partilho convosco alguns significados da linguagem corporal, sinais negativos e sinais positivos. Vamos olhar para os sinais negativos. Ombros encolhidos, olhar desinteressado e aborrecido, lábios apertados, ficar a olhar para outras direções, bater o pé, respirar, bater na mesa com os dedos, permanecer de braços cruzados, há bocado pedi para vocês descruzarem, ficar caído para trás na cadeira, em posição muito relaxada, balançar a cabeça em sinal de não, quando o outro está a falar, ou então alguns sinais positivos. Manter os braços e mãos em posição neutra, não cruzados, manter a cabeça e ombros levantados, olhar diretamente com o interlocutor, balançar a cabeça em sinal de sim, quando o outro está a falar, manter os olhos bem abertos, manter uma postura estacionária, sem grande movimento. Esses são alguns sinais que nós podemos, quando estamos a apresentar o nosso produto ou a apresentar o nosso negócio, ir observando. Nós assim podemos direcionar o nosso discurso para agradar mais caso estejamos a receber sinais negativos. Sistemas de representação.
Para terminar, hum, eu vou-vos falar um pouquinho, isto é vasto, mas vou-vos falar um pouquinho sobre o sistema de representação. Existem três, e por norma cada um de nós tem um sistema de representação predominante. A importância de conhecer o nosso sistema de representação permite-nos entender como organizamos as nossas experiências, como as exprimimos, a perceber quais as estratégias de comunicação que devemos adotar ao falar com outros. Permite-nos saber quais os métodos mais eficazes para nós aprendermos e também para ensinarmos. Perceber porque é que às vezes temos alguma dificuldade em aprender. Ou mesmo, permite-nos ser mais eficazes no uso da linguagem a adotar. Vocês, por baixo da lista de pessoas que estão a assistir à formação, vão encontrar um botãozinho com três bolinhas unidas. E se clicarem nesse quadradinho, vão encontrar um documento que se chama Sistemas de Representação. Tem uma setinha, é para fazerem download e, e gostava que o fizessem porque eh, vou partilhar este fecheiro que é nada mais nada menos que um teste com 12 perguntas. Vocês fazem em privado, depois vão ter um quadro para preencher com as vossas respostas. Não está aqui de forma alguma fazer uma avaliação de resultados, se nós somos A, B ou C, porque nenhum é melhor ou pior que o outro. Apenas ajuda-nos a perceber qual é o nosso sistema de representação predominante. Neste slide temos uma breve descrição dos três sistemas de representação: o visual, o auditivo e o sinestésico. No documento que partilho, podem encontrar com mais detalhe o que significa cada um deles. Mas ficamos a saber que o visual é um sistema que é usado para as nossas imagens internas, a nossa visualização, o sonhar acordado, a nossa imaginação. Isto tudo tem a ver com um sistema de representação visual. Um sistema auditivo é usado para ouvir música, quem internamente falar, que as pessoas que às vezes falam muito consigo próprias, hum, ou estar a reouvir aquilo que ouvimos, eh, faz, terá de significar que a pessoa tem o sistema de representação auditivo como predominante. Ou então o sinestésico, que tem a ver com o nosso movimento, tem a ver com sensações, com emoção. Então, hum, se o resultado tiver valores muito equilibrados entre dois ou três sistemas, significa que esses dois ou três sistemas são aplicados a si. Portanto, não percam muito tempo com as respostas. Essas respostas devem ser feitas em segundos, porque vai mostrar o verdadeiro valor do resultado do teste. Sejam honestos, não, isto é para vocês, não é para mais ninguém. E o objetivo, basicamente, é conhecerem-se.